tempo está também um pouco avançado, mas não se atenha ao tempo, irmão, se atenha àquilo que o Espírito Santo quer fazer, amém? Eu acho bom que a gente vê os avivamentos lá. Qual foi aquele último que teve lá na escola, lá, esqueci o nome da escola, Asberg, lá, como que é? Asberg, esse negócio aí, lá nos Estados Unidos. Aí a gente estava aqui do Brasil, todo mundo aplaudindo, nossa, se eu pudesse eu pegava um avião e ia para lá, pega nada. Se acontecer um avivamento desse aqui agora, você já vai olhar no relógio, nossa, é meio-dia, eu tenho que ir embora fazer almoço. Os irmãos lá foi dias e dias e dias e dias e dias e não parava. Aí como é que você quer participar de um negócio desse, sendo que você quer pegar por tabela, irmãos? Não é assim que funciona, amém? Então não se atenha a isso, se atenha àquilo que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida e o que Ele já está fazendo. Então a gente falou um pouquinho sobre a questão da limitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está limitado somente ao Novo Testamento. Desde o Gênesis 1, quando o Espírito pairava sobre a terra, então o Espírito Santo de Deus já estava aqui na terra desde o início da criação. E a gente entendeu também que os dons que o Espírito Santo distribui sobre a vida da igreja é para a edificação de quem? Da igreja. Não é a edificação do pastor, a edificação do irmão, nada disso, tá bom? Mas é para a edificação da igreja, para a eficiência, para que ela caminhe bem e caminhe na luz. E nós também falamos um pouquinho sobre como alguns movimentos, como algumas denominações se perderam nessa caminhada, fazendo com que o Espírito Santo, os dons do Espírito fossem como se fosse hierárquico, e como algumas denominações se perderam nisso, porque olham de forma hierárquica. Pô, o irmão ali tem um dom de cura, então, opa, esse irmão aí tem um superpoder. Não, irmãos, quem faz é o Espírito Santo de Deus, amém? Então o Espírito Santo que dá conforme Ele quer e no tempo que Ele achar devido, e pode usar qualquer um dos irmãos. Então qualquer um de vocês aqui pode ser usado em cura, em profecia, em revelação, qualquer um de vocês que são convertidos ao Senhor e têm o Espírito Santo, amém? Então hoje nós vamos desenvolver, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, então nós vamos ler do 1 até o 6, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 até o 6, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando erais pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos do mundo. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Mais uma vez nós oramos, Espírito Santo, Espírito de revelação, de conhecimento, de entendimento, traga a nós então esse discernimento de tudo que está sendo ministrado durante toda essa série, e que nós possamos sair daqui com mais clareza e direção do Senhor, para que nós possamos ser instrumentos em tuas mãos, através dos dons para a edificação da igreja, amém. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que são os dons espirituais, qual a sua importância e de onde vêm os dons. Nós vamos chegar ainda, irmãos, nos dons propriamente ditos, que eu sei que vocês estão curiosos aí para saber os dons. Inclusive no final dessa série eu vou disponibilizar para os irmãos um teste que é muito utilizado para te ajudar a ter um pouco de discernimento nos dons, na maneira com qual o Espírito Santo tem distribuído algo sobre a sua vida. Então eu vou disponibilizar lá no nosso grupo da igreja, aí você pode pegar, fazer, juntos depois a gente pode debater sobre isso. Mas antes de falar sobre os dons propriamente dito, eu preciso desenvolver esse raciocínio com os irmãos sobre o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Por isso nós falamos no domingo passado, vamos dar continuidade então falando sobre isso, tá bom? Porque sempre que nós falarmos sobre o Espírito Santo, nós precisamos primeiro, antes de falar dos dons do Espírito, nós precisamos falar da pessoa do Espírito Santo, da importância da pessoa do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu me converti ali num acampamento, eu já contei essa história para vocês, e ali naquele acampamento então eu fui convencido de muitas coisas.
Eu não conhecia nada sobre quem era Deus, eu não sabia nada daquilo que estava acontecendo. A visão que eu tinha de Deus era uma visão muito limitada daquilo que me contavam, daquilo que eu tinha ouvido falar. Eu tinha um preconceito, né? Nós falamos sobre preconceito também no domingo passado, um conceito pré-estabelecido que gera em nós um preconceito de algo, né? Então, eu tinha um preconceito enorme sobre crente, a respeito de crente, igreja evangélica. Então, depois, o Espírito Santo foi me convencendo e me mostrando coisas que eu não sabia. O poder de Deus, naquela manhã ali, eu fui cheio do poder de Deus, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Mas depois o Espírito Santo, então, foi trazendo uma palavra de conhecimento. E como que essa palavra de conhecimento veio através da minha vida? Através das Escrituras. Por isso a importância, irmãos, de um convertido se debruçar nas Escrituras. Por isso que nós lemos aqui o texto de Romanos 12:1. Apresentai-vos vossos corpos como culto, como sacrifício, vivo, santo, eficaz, que é o seu culto racional. O seu culto racional, irmãos, você vai fazer ele através da Escritura, através da consciência, daquilo que você está lendo, daquilo que o Espírito está ministrando através das Escrituras. Mas nós precisamos entender que os dons espirituais, a palavra, então, de fato, né, ela tem uma origem no grego que significa carisma, que também pode ser conhecido como graça e favor do Senhor. Então, todo dom que nós recebemos, ele é de graça, ele não é por mérito, e a gente tem que ter essa consciência que não é por mérito. Então não adianta você ir lá para o monte, ficar dias e dias no monte, joelho no chão, orando, e falando assim: Senhor, me dá um dom de cura, me dá o dom de cura, me dá o dom de cura. Porque senão você vai se frustrar, irmãos. Porque às vezes pode entrar um irmão hoje aqui, irmãozinho super simples, super humilde, e no final o Espírito Santo tomar e ele falar assim: irmão, você está doente aí, deixa eu orar por você. E o Espírito Santo, através de você, efetua tanto o querer e o realizar. Amém? Então, você obviamente deve buscar ao Senhor, né, ir para o monte lá na sua oração, se for a sua prática, para buscar ao Senhor, buscar a vontade do Senhor, mas não necessariamente achar que por você estar fazendo isso, você vai receber algo em troca. Então, nós precisamos ter essa consciência, tá bom? Então nós precisamos entender, irmãos, que não é por mérito. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder também vem do grego, também, que pode significar dínamos, que vem da palavra dinamite, explosão, poder, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: alguém aqui já segurou uma dinamite na mão? Que bom, né? Graças a Deus, mas você já deve ter soltado um foguete. Imagina só quando você solta um foguete, se aquele foguete estoura na sua mão, você tem noção do que acontece? Eu não tenho, mas eu presenciei. Um tio meu que foi soltar um foguete, ele já tinha bebido algumas, e ele segurou o foguete do lado contrário. Sabe o que aconteceu? A mão dele explodiu. Voou o dedo, pregou o dedo na janela, literalmente. Isso eu estou falando de um foguete. E aqui então essa palavra pode ser traduzida para uma dinamite, irmãos. Quando o Espírito vier sobre você é como uma dinamite, é uma explosão de poder. Não tente reter, irmãos. Não tenta reter. Deixa fluir o poder de Deus que veio através do Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então aqui no texto de Coríntios, a gente leu, né? Paulo estava preocupado aqui porque os irmãos ali, né, não estavam compreendendo aqui na igreja de Corinto a verdadeira função, o verdadeiro papel do Espírito Santo. Então Paulo está aqui tentando combater essa tese com esses irmãos, para que eles entendessem corretamente. E é muito importante, irmãos, que a gente possa entender de fato a forma correta como o Espírito Santo vai agir. Nesse texto aqui, só para vocês terem noção, Paulo está tão importando com esse tema que ele gasta 3 versos aqui, 3 capítulos, para poder falar somente da ação do Espírito Santo. Então, em todo o livro de 1 Coríntios, ele vai gastar 3 capítulos, o 12, o 13 e o 14, para defender, então, essa tese correta da ação do Espírito Santo, coisa que ele nunca fez em nenhum outro livro, em nenhum outro texto, defender por tanto tempo uma tese. Ele está fazendo aqui, então, nesse livro, porque a importância do Espírito Santo
e a consciência correta do agir do Espírito Santo, e principalmente para uma consciência de uma comunidade local como a nossa. Como nós devemos nos portar, como nós devemos agir, como o Espírito Santo age. Então, só para você ter uma ideia, ele gastou tanto tempo dedicando esse assunto, que num esquema literário qualquer, se fosse um livro, se não fosse a Bíblia, esse tema já seria super importante, pelo que ele investiu escrevendo sobre esse tema. Mas ainda assim, na canonização bíblica, eles levaram isso em consideração, e por isso nós precisamos então entender a importância que é esse assunto para a igreja. Amém? Então, se eu pudesse perguntar para você, irmãos, uma coisa particular, você não precisa responder para mim, mas você, quem é pai aqui, como eu? Estou já esperando a segunda, né? Imagina, a gente quando tem um filho, nós começamos a planejar a vida desse filho. Tá certo, é uma criança, né? A Bíblia vai nos orientar, ensina o caminho que seu filho deve andar. Só que o ensinar não quer dizer que você deve determinar. É ele que vai escolher. Então, por muitas vezes, se eu perguntar para algum pai aqui, o que você gostaria que seu filho fosse quando ele crescesse? Automaticamente, irmãos, provavelmente você já tem uma resposta meio que na ponta da língua. Porque nós vivemos de forma segregada. Nós segregamos grupos, e principalmente grupos profissionais. A maioria dos pais, eu acredito que aqui não, porque aqui é uma igreja evangélica, é uma igreja bíblica, então aqui nós somos movidos pelo Espírito Santo, mas a maioria dos pais aí fora, se você perguntar o que você gostaria que seu filho fosse, com certeza ele não vai falar que ele fosse, sei lá, um diácono na igreja, um obreiro. Não, mas eu queria demais que o meu filho fosse aquele obreiro fera, que abra a igreja, que limpa os banheiros, que serve o café da manhã. Como eu desejo que meu filho fosse esse obreiro. Provavelmente a gente não vai ouvir isso, mas provavelmente a gente vai ouvir o seguinte: eu gostaria que o meu filho fosse um doutor, um engenheiro, um doutor em direito, um médico, provavelmente, ou um atleta profissional, não pode ser só um atleta de final de semana. Então, provavelmente a gente já tem esses conceitos formados na nossa mente, e por isso que nós, dentro da igreja, a gente também segrega as pessoas dentro da igreja nesse mesmo formato. O Espírito Santo dá o dom, e essa pessoa utiliza esse dom, mesmo que a favor do reino, mas ainda assim a gente segrega. Esse cara é mais usado por Deus do que aquele fulano de tal. E a gente começa então a fazer essa jogada meritocrática. Poxa, mas esse irmão foi usado em profecia. Rapaz, eu tenho que estar perto, colar com esse irmão aqui, ué. Ele é mais de Deus do que o outro. Então a gente começa a fazer essa segregação. E infelizmente, irmãos, não é assim que nós temos que olhar para as pessoas, e nem para aquilo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo. Não pode haver essa segregação. Nós não podemos olhar com esse olhar meritocrático para aquilo que é para a glória e honra de Deus. Nós falamos muito sobre isso no primeiro dia, primeiro culto da série, que tudo que o Espírito Santo faz através do povo é para edificação da igreja, para a honra e glória dele, e não do irmão, e não da pessoa. Então Paulo está combatendo ferozmente isso aqui, porque era o que estava acontecendo na igreja, e nós infelizmente, irmãos, por essa segregação, a gente vê muita gente que é ferido pela igreja, muitas pessoas que se frustram com um esquema religioso, e aí se desigreja. Por quê? Porque houve uma segregação, porque houve uma preferência. Mas infelizmente, e nós estamos vendo isso agora, real, está acontecendo agora com aquela menina lá, que estourou aí, como que é o nome? Aimee. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não quero entrar nesse mérito, mas muitos pastores falando, e aí aquela coisa toda, todo mundo querendo pegar o hype, né, do negócio. Vocês querem uma dica de um homem de Deus, teólogo, que falou sobre a música? Só escuta essa, para você não ficar escutando coisa demais, que ele tá bom, que ele foi só na Bíblia. Iago Martins, só foi na Bíblia. Aí você vai ver o que ele vai falar a respeito da canção, da posição da menina, porque ele usou a Bíblia, ele não usou o que ele pensa ou o que ele acha, só para você ficar mais confortável no coração. Ele aplaudiu a menina, é lindo o que ela está fazendo, só para você sair mais confortável no coração. Então escuta lá, Iago Martins, não sei o que de fariseu, né?
Iago Martins. Como que é o nome da música? Evangelho de Fariseu. Que estourou isso aí, gente. Esse pastoraiado, um monte de pastor jogando um monte de, né, crítica em cima da menina. Gente, isso é um sistema religioso. A coitada da menina, a menina faz parte de uma igreja com 15 membros. Ela é a faxineira da igreja e ela canta também. Ela só cantou o que estava dentro do coração dela. Essa menina nunca teve a oportunidade de ter um curso de teologia. E outra, ela cantou uma canção, não está ministrando teologia para a igreja brasileira, não. Apesar que na canção dela tem muita teologia. E o Iago Martins trouxe isso para alguns pastores aí que vão dar uma escorregada. Porque a maioria dos que criticaram nem abriram a Bíblia. Só falaram, porque está generalizando, o reino virou negócio. Não, isso é a generalização. Para a Bíblia. Entendeu, irmãos? Então esse sistema de segregação religiosa. Aí, ó. Falou aí, Pedrinho, para a turma. Falou, glória a Deus. Aleluia. Isso é igreja, irmãos. Nós não podemos segregar isso. Como que eu vou, gente, como é que eu vou assassinar a alegria daquela menina? Quem viu ela cantando, aquela menina foi usada por Deus. Então nós não podemos, como um sistema religioso, por mais que ainda houvesse alguma coisinha ali que precisa ser ajustada, mas não é um curso de teologia, não é uma pregação. E aí é bom que até o Iago fala isso, fala assim, cara, não é uma pregação, ela não estava ali pregando, ela estava fazendo um alerta, muito válida. Então nós, infelizmente, como igreja, na maioria das vezes, a gente pega pedras. Sabe por quê? Porque nos ofende. Muita coisa do que ela falou lá, coloca em xeque o que muitas igrejas estão fazendo. Por isso que muitos pastores ficam desesperados. Porque a canção está sendo ouvida por todo mundo. Independente do púlpito, aqui ó, as pessoas estão indo lá e estão ouvindo. Então elas estão saindo fora do que o pastor está falando. E aí tem pastor que fica desesperado. Porque realmente, irmãos, as verdades que ela disse naquela canção são verdades verdadeiras em relação à igreja do hoje. Essa igreja que nós estamos vendo. Mas que o Senhor possa levantar mais aí mesmo, para falar de fato o que tem que ser falado, e falar aquilo que o Espírito Santo está colocando ao coração. E não o que as pessoas vão pensar. Amém, irmãos? E é engraçado que um dos jurados vira e fala assim, isso que você está cantando aí, ninguém vai querer. Isso aí que você está cantando, nenhuma gravadora vai querer. Mas sabe o que é o bom, irmãos? Porque não precisou de gravadora, ela nem ganhou o programa. Mas a menina que ganhou o programa, só tem lá 20 e poucos mil seguidores. Não estou falando de seguidor, mas ela já está, todo mundo já ouviu a canção dela. Então, o Espírito Santo vai fazer de alguma maneira. Outro cara que falou, massa demais, Luca Martini. E olha que o Luca é meio chapado, né? Meio estranho. Cara, mas a reflexão dele foi batata. Sabe por quê? Eles não estão olhando na ótica de que eu tenho que defender algo. Não, irmãos. Eles estão olhando numa ótica de uma igreja, de uma noiva que está corrompida, que está suja, que precisa realmente se lavar. Quando ela canta na canção sobre os ribeirinhos, lá na Ilha do Marajó, se vocês não sabem, irmãos, essa igreja aqui financia uma base missionária na Ilha do Marajó, desde quando nós começamos, mas nós não precisamos gritar isso para ninguém, irmãos, porque todos vocês fazem parte. Missionário Esdras e Samara, está lá sempre, jornada missionária. Onde que é essa jornada missionária? Ilha do Marajó. Amém, irmãos? Então saiba que essa realidade, ela existe. E é uma realidade que a maioria das igrejas fecham os olhos para ela. Até o Anderson Silva, irmãos. O Anderson Silva chorou copiosamente quando começou a ouvir as críticas. Então nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com essa segregação. Hoje nós vamos participar de um sacramento que foi instituído pelo próprio Deus. E nós precisamos entender que quando nós entramos aqui dentro desse prédio, nós entramos para o adorar. Mas quando nós saímos, nós precisamos sair para servir a sociedade lá fora. Quando eu entro aqui dentro, o dom que o Senhor me deu, eu estou aqui orando, adorando ao Senhor, edificando a igreja do Senhor. Quando eu saio lá, eu preciso servir a comunidade. Eu preciso servir esse povo. Antigamente, irmãos, as pessoas convertiam. Eu sou desse tempo. A pessoa convertia, a gente virava para ele e falava assim, procura uma igreja mais próxima da sua casa.
Era assim ou não? Cara, procure uma igreja próxima da sua casa ali. Hoje em dia, sabe como que nós temos que falar? Procure uma igreja mais próxima da palavra. Porque é um perigo você mandar a pessoa para uma igreja. Porque às vezes você sabe aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, acabou de conhecer Jesus, ela não está preocupada com painel de LED, com ar-condicionado, com cadeira almofadada, com salinha do Kids, nada, ela só está preocupada com Deus. Aí você manda ela para uma igreja próximo da casa dela, aí ela para numa igreja dessa, constitucional, é uma empresa, não é uma igreja. Aí ela se frustra, porque ela fala assim, nossa, eu não estou achando o Jesus que eu estou buscando, cadê? Esse negócio está ficando muito institucionalizado, irmãos. Então nós precisamos enviar as pessoas para a igreja mais próximo da palavra. Leandro Vieira fala assim, se você está em uma igreja, que a Bíblia não é o centro, não só saia, mas leve o maior número de pessoas possíveis, tire-as de lá. Nós precisamos voltar ao centro do Evangelho. E nós precisamos ter a consciência, irmãos, que o Espírito Santo de Deus não é um Espírito que traz divisão. Eu não estou falando isso por conta de divisão, irmãos, mas a nossa luta é para que haja uma união na igreja do Cristo, que é um só. É simples isso. Em Atos 2, haviam ali 3.000 pessoas, o Espírito desce e eles recebem línguas, e todos entendiam o que um e o outro falava. Então existem linhas teológicas que vai falar que essas línguas é porque eles tiveram a habilidade de falar na língua das pessoas, mas pouco importa. O que seja, o importante é que houve uma unidade, diferente de Babel. O que aconteceu em Babel? As línguas foram divididas, divisão. Quando é do Espírito, o próprio Espírito testifica. Você já viu quando alguém vem falar com você, você fala assim, rapaz, parece que você leu o meu pensamento. É o Espírito Santo testificando. Existe um ditado lá fora que diz assim, rapaz, nosso santo bateu, né? É o Espírito Santo testificando. Amém, irmãos? Então nós precisamos estar apercebido quando o Espírito Santo está testificando. Então o Espírito não veio para uma desunião, mas para uma união, unidade da igreja. Solta para mim, Luquinha, aí a primeira citação. Vamos ver se a gente consegue olhar para ela juntos aqui. Não é essa a primeira não, é? Às vezes eu passei a primeira. Solta uma aí. Dons espirituais são presentes. Passa mais uma aí. Vamos ver se está para frente. Isso, essa aí. Eu pulei uma e nem vi. Nós estamos andando. Dons espirituais são presentes de quem? Para aqueles que tornam discípulos de quem? De Jesus, irmãos. Então o dom espiritual, ele só vai ser dado ou distribuído para aquele que é um discípulo de Deus, de Jesus, aquele que o próprio Deus deu como presente. Este presente são, ao mesmo tempo, um privilégio e uma responsabilidade. Então nós somos privilegiados por termos recebidos, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. É por isso que mais cedo aqui, o Espírito Santo me impelindo a falar para vocês, não retenha, porque é uma responsabilidade. Se você receber esse privilégio, não retenha, é uma responsabilidade. Privilégio, porque os mesmos são frutos de uma grande dádiva, não são distribuídos por mérito. Deus, através de seu Espírito, simplesmente os dá graciosamente. 1 Pedro 4,10 vai dizer assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiros é mordomos, irmãos. É a mesma coisa de mordomo. Então que nós possamos ser mordomos dos dons que o Senhor nos entregou. Todo mundo, quando se rende a Cristo, tem pelo menos 2 dons. Que às vezes você pode falar assim, mas parece que eu não tenho dom nenhum. Mas parece que eu não tenho dom para falar lá na frente, eu não tenho dom para cantar. É porque nós segregamos. Essa segregação não existe, irmão. Todo mundo, quando se rende a Cristo, tem pelo menos 2 dons. Sabe quais são eles? Primeiro, o dom da fé, porque é impossível você andar com Jesus se não for mediante a fé. Como é que você anda com alguém que você não está vendo? Como é que você acredita em alguém que você não vê? Então isso é um dom, o dom da fé. Então todos nós temos o dom da fé. Segundo dom, que todo convertido ao Senhor tem,
o dom do serviço. Isso é inegociável, irmãos. Você precisa servir. Se você se rendeu a Cristo, esses dons, pelo menos esses dons você tem. Então nós falamos um pouco aqui, agora nós precisamos entender um pouco da importância do Espírito Santo. Solta para mim a próxima aí, eu acho que essa aqui é aquela primeira que foi. Começa assim, sendo assim, vê aí, passa aí, sendo assim, começa. Isso. Sendo assim, podemos dizer que dons espirituais são potencialidades concedidas graciosamente por Deus aos discípulos de Jesus para o desempenho de atividades relacionadas ao serviço edificação de outros. Repita assim comigo: serviço e edificação. Então, irmãos, todo dom que flui dentro da igreja, que flui em meio aos membros dessa igreja, é para o serviço e para a edificação. Mas infelizmente, irmãos, existem algumas igrejas que não precisam do Espírito Santo para funcionar, não precisa nem de Deus para funcionar, não precisa nem de Jesus para funcionar. E infelizmente, aos olhos humanos, parece que elas estão funcionando melhor do que as que têm o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Virou um modelo corporativista, virou um negócio, e o negócio cresce porque tem estratégia de crescimento, porque tem uma organização, e vai crescer. Só que, irmãos, se o Espírito Santo de Deus não está presente, não existe edificação do corpo de Cristo. Apocalipse 3:20, quando o próprio Jesus, através de João, escreve às igrejas, o que ele está dizendo? Coloca para nós aí, Apocalipse 3:20, vamos ler juntos esse texto aí, Apocalipse 3:20, olha o que vai dizer, irmãos, isso aqui é o próprio Cristo falando à igreja, vamos lá no 3, 1, 2, 3, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus está batendo na porta, ele está batendo na porta da igreja, ele quer entrar. Onde que Jesus estava aqui nessa igreja? Do lado de fora, e o culto estava acontecendo, e o negócio estava acontecendo, e o povo estava se chegando, mas Jesus está onde? Do lado de fora, batendo na porta. Será que alguém vai me ouvir? Será que alguém vai abrir essa porta? Então, irmãos, que nós possamos abrir essa porta, para que o próprio Senhor entre, para que Ele ceie conosco, e nós com Ele. Isso só vai acontecer se nós entendermos, irmãos, que esse sacramento estipulado por Ele mesmo, só faz sentido se Ele for o centro desse sacramento. Esse sacramento, a ceia do Senhor, ela não foi criada para encher barriga. Nós já facilitamos para os irmãos, né? Só dá um pãozinho miudinho e um cálicezinho pequenininho. E nós já falamos sobre isso, nós já ensinamos a igreja sobre a ceia, mas antigamente não era assim, irmãos. A ceia era como banquete ali no café da manhã, irmãos. Que nós vamos ter que repetir um pouquinho do texto da ceia para os irmãos aprenderem sobre a ceia do café da manhã. Porque o texto também no original da ceia fala que os irmãos levavam, né? Porque se a gente um domingo não servir nada, todo mundo passa fome. Não que nós não vamos servir, irmãos. A igreja está aqui para isso. Tem servos para servir para vocês. Mas onde ficou a sua sensibilidade espiritual de falar assim, cara, eu vou levar isso aqui porque os irmãos gostam. Esses dias o irmão chegou aqui, trouxe um bolo delicioso, falou assim, rapaz, eu estava lá passando, falei, eu tenho que levar esse bolo que os irmãos vão amar, porque eu amo. É isso, irmãos. Sabe aquele lanchinho gostoso que você gosta? Traz para compartilhar com os irmãos. Então isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O povo comia separadamente. Quem levava comia, quem não levava não comia. Mas graças a Deus, o Senhor nos trouxe o discernimento. E não é assim que nós vamos fazer, porque nós entendemos que esse sacramento é para a glória do Senhor. É para Ele. Solta para mim a última citação aí. Como isso então é visto no contexto de uma comunidade local? Olha só, no contexto de uma comunidade local, isso gera gradativamente uma rede de interdependência, pois cada um de nós possui certos dons que, quando colocados a serviços de outras pessoas, tornam-se canais de amor e bênção de Deus para com elas.
Por sua vez, estas pessoas possuem dons em áreas que nós carecemos de ajuda. Isso é o corpo de Cristo, irmãos, acontecendo. Cada um aqui vai ter um dom, vai ser usado em uma área, e juntos aqui nós seremos ajudados, porque carecemos. Olha só, assim quando elas nos servem, somos também edificados pela graça de Deus que se move através de suas vidas. E assim uma rede de serviço e edificação vai sendo desenvolvida numa comunidade cristã. Assim que tem que ser. Aqui em Romanos, Paulo está combatendo justamente isso. Porque os irmãos, eles não estavam compreendendo isso. Ele vai dizer, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros de uns dos outros. Então, como um corpo, irmão, você tem um braço, você tem uma mão, você tem uma perna, você tem um dedo, você tem orelha, você tem boca, uns servindo os outros. Mas isso a gente completa o corpo. E nós precisamos entender, irmãos, que nós fomos chamados para cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, e os dons é para essa cooperação, e não para o atrapalho da obra do Senhor. Muitas vezes quem mais atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer, somos nós mesmos. Muitas vezes quem mais é a pessoa que atrapalha o fluir do Espírito Santo dentro de uma comunidade local, quem são? Nós mesmos. Muitas vezes, quem mais atrapalha aquilo que o Senhor quer fazer, são os artifícios que nós temos que utilizar para atrair gente. Infelizmente, irmãos, quando nós usamos de artifícios, e as pessoas vêm pelos artifícios, e não pelo real mover do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa, ele vive sem ter acesso àquilo que o Espírito Santo quer liberar para ele. E infelizmente muita gente senta no banco de uma igreja, fica 5, 10, 15, 20 anos e não sabe como o Espírito Santo age através da vida dele. Não sabe para que serve o Espírito Santo, não sabe como os dons fluem no Espírito Santo. E por isso a importância, irmãos, de trazer essa consciência para a igreja local, para que a gente tenha essa consciência, o porquê dos dons se moverem na igreja local, para que a gente não tenha que ficar usando de artifícios humanos para atrair pessoas. Mas o próprio Espírito é aquele que convence. Porque Paulo plantou, Apolo regrou, mas o crescimento veio do Espírito Santo de Deus. E tem que ser assim, irmãos. Não é pelo artifício, não é pelo o nome, não é porque quem vem, não é porque quem vai pregar, não é porque quem vai cantar, mas sim porque estão sedentos do Espírito Santo de Deus. As pessoas têm que se achegar, irmãos, porque elas estão sedentas, elas estão com fome, porque o próprio Espírito Santo de Deus estão a perseguindo, o próprio Deus está indo atrás delas, está chamando elas, e elas percebendo isso, elas não sabem como, nem por onde, mas se rendem e vão. Quando eu fui a primeira vez nesse acampamento, irmãos, eu não sabia nem o que era, eu tinha preconceito, mas já existia pessoas orando, o Espírito Santo já estava me incomodando, sem mesmo que eu percebesse, existia um vazio dentro de mim. Sempre que você vira para uma pessoa, existe um vazio dentro de você? E a pessoa fala assim, cara, tem um vazio dentro de mim. É uma oportunidade que essa pessoa está dizendo, falta Cristo em mim, falta Cristo na minha vida. Então nós precisamos agarrar essas oportunidades para ministrar, irmãos, através do dom que o Senhor nos deu, o dom que todos têm, o dom da fé. Fala de Jesus para essa pessoa, e aí, mas eu não sei o que falar, eu não sei que palavra usar. O próprio Espírito Santo vai te dar o discernimento, irmãos. Às vezes você não vai nem precisar falar, às vezes ele vai só olhar para a sua vida, às vezes ele vai só olhar para a sua caminhada, às vezes ele vai só olhar para o jeito com que você trata a sua esposa, o jeito com que você trata seus filhos, e ele vai falar assim, tem algo diferente aí, é isso que eu estou precisando. E onde eu vou achar isso? No Senhor. Amém? E de onde vêm os dons? 1 Coríntios 2, versículos 7 ao 11, vai dizer assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operação de milagres, a outros, profecia, a outros, discernimento de espíritos,
A um, variedades de línguas, e a outros, capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 7 ao 11. Então, irmãos, nós vamos entrar propriamente dito na última palavra da série sobre cada um desses dons aqui que o Espírito Santo libera sobre a sua igreja. Mas nós precisamos entender uma coisa: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. Por isso que nós nos frustramos com pessoas, porque a gente coloca o mérito e o crédito na pessoa. Aí tem lá o irmão que é usado em cura, irmãos. Aí você vai atrás dele lá buscando sua cura e às vezes não é curado. Irmãos, é normal isso. Eu já orei por pessoas e vi pessoas sendo curadas, mas eu já orei e a pessoa não foi curada, porque não sou eu que realizo, não sou eu que determino. Até no The Chosen aí, né, que é uma série que muitas pessoas estão assistindo, teologicamente você vai ter sempre os questionamentos, mas eles fizeram algo interessante, né? Tem um discípulo de Jesus lá que tem uma deficiência, e aí ele chega até Jesus pedindo para Jesus curá-lo. E é bacana esse episódio lá, a maneira com que Jesus lida com essa situação. Então nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes nem nós mesmos seremos curados, mesmo crendo num Deus que cura. E isso não pode abalar a nossa fé, porque a nossa fé não é condicionada ao que Ele faz, mas é condicionada ao que Ele já fez. Nós não podemos ter uma fé condicionada naquilo que Ele ainda pode fazer por nós. Ele pode fazer, Ele pode curar, mas se Ele não quiser curar, Ele não vai curar, porque nós cremos, nós nos convertemos, a nossa fé é baseada naquilo que Ele já fez na cruz. Não é em nada mais que Ele tem, Ele não tem que fazer mais nada, Ele não deve mais nada para ninguém. Só que muitas vezes a gente nos frustra, porque por uma falta de entendimento, e por depositar a nossa esperança, a nossa confiança em homens, a gente acaba se frustrando. Outra coisa, distribui-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Irmãos, Ele vai distribuir a cada um individualmente. Então não adianta você falar assim: pô, eu quero que o Andrezão tem. Que isso aí, irmão, já está beirando até uma certa inveja, né? Uma ganância. Ganância é você querer o que a outra pessoa tem. Eu até entendo, você fala assim: poxa, eu admiro tanto esse irmão, eu admiro tanto a forma com que o Espírito Santo usa ele, eu admiro a forma com que o Espírito Santo usa os meninos para cantar ali, para tocar. Mas, irmãos, é a cada um individualmente. Ele tem algo individual para você, Ele tem algo particular para você, e essa é a beleza de todas as coisas. É você no seu individual, que você então vai ter o discernimento daquilo que Ele tem individual, particular para te entregar. Ele não vai trabalhar no atacado, não, irmãos. Chegar aqui e falar assim: ó, todo mundo vai ser assim que vai ser usado. Não, irmãos. Ele tem uma individualidade com cada um, uma particularidade com cada um de vocês. Por isso que a gente precisa buscar isso aí, essa particularidade. E algumas evidências, irmãos, que nós vemos nos irmãos, né, quando eles têm dons espirituais, mas muitas vezes a gente segrega alguns irmãos porque a gente não vê algumas evidências. E aí a gente olha para o irmão e fala assim: esse irmão não fala em línguas, então ele não é batizado no Espírito Santo. A gente segrega, a gente até tem essa inocência da pergunta: ô irmão, você já foi batizado no Espírito Santo? Então na nossa cabeça é assim: se ele falar já, então fala em línguas aí, deixa eu ver. Então, infelizmente, a gente tem essa segregação, né, irmãos? E por um tempo de inocência, eu já fiz isso demais, irmãos. Eu chegava no irmão e falava assim, eu estava lá pregando, aquela coisa toda, acampamento, jovem. Irmão, seja batizado no Espírito Santo, não é não? Então seja cheio, fala em línguas aí. Às vezes falava, às vezes não. Ainda bem que Deus perdoa o tempo da inocência, irmãos. Mas depois que você conhece a verdade te liberta, você não é mais aprisionado nela. E aí você avança, você não retrocede. Então por muitas vezes nós erramos, porque a gente segrega um grupo que é cheio do Espírito Santo por falar em línguas. Mas o falar em línguas, lembra do texto que nós acabamos de ler aqui, de 1 Coríntios 12, 7, vai falar assim, ó: alguns vão ter a variedade de línguas, outros a capacidade de interpretá-las. E o bom é, irmãos, a forma saudável é que quando se falar em línguas na igreja, alguém tem que interpretar. Se é
para falar, então, que alguém interprete isso aí, para que realmente o dom, a variedade de dons, a confirmação desses dons, edifique o corpo de Cristo, porque nada adianta também a gente só falar em línguas e ninguém está entendendo nada. Aí eu faço para a minha própria edificação, amém. Agora, se eu quero falar algo para a igreja e eu vou só falar em línguas aqui, não vai levantar ninguém para ter aqui a identificação da língua, ou aquilo de fato que o Senhor está querendo falar através dessa língua, qual a validade? Então nós precisamos tomar cuidado com essa segregação que nós fazemos, irmãos. O primeiro impacto do Espírito Santo na nossa vida, e aí você sabe se alguém tem o Espírito Santo, se ele foi batizado, né, pelo Espírito Santo ou não, é o arrependimento. Se a pessoa se arrependeu, ela foi batizada pelo Espírito Santo. Se ela se rendeu a Cristo, se ela se arrependeu, se ela se jogou aos pés do Senhor, ela está cheia do Espírito Santo. E os dons vão sendo distribuídos ao longo da caminhada, ao longo da jornada. O Senhor pode distribuir logo na hora que ele se arrepende, pode distribuir mais à frente, pode manifestar a qualquer momento. Ele que realiza tanto o querer quanto o fazer, o Espírito Santo que vai fazer, que vai realizar na hora que for devida. Então nós não podemos segregar as pessoas dessa maneira. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se arrepende, ela toma a sua cruz e ela segue a Jesus. Essa é a característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa que se arrependeu, é uma pessoa que tomou a sua cruz, é uma pessoa que segue a Jesus. Essa é a característica de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Pessoas batizadas, né, como a gente diz, no Espírito Santo. Então que nós possamos, irmãos, como igreja, avançar nisso, avançar nessa maturidade, para que a gente não caia no erro que muitos irmãos já cometeram, e que muitos irmãos ainda estão cometendo, por não buscar a luz das Escrituras. É por isso que a gente está aqui, irmãos, mastigando, 4 finais de semana, mastigando, e vamos mastigar mais ainda, para que a gente possa debruçar em cima disso aqui, desse tema, para que a gente possa entender a maneira correta, para que a gente não ande na ilusão, que a gente não ande na falsa ideia, daquilo que muitas vezes o mundo colocou em nós, mas que nós possamos avançar, irmãos, no Senhor, nós possamos avançar como igreja em maturidade, em conhecimento, em palavra de revelação, aqui ó, que o Espírito que traz conhecimento, palavra de revelação, palavra de sabedoria, então que esse Espírito possa ministrar sobre nós, irmãos. E esse Espírito que traz conhecimento e palavra de sabedoria, irmãos, ele pode liberar isso sobre todo mundo. Então nessa manhã aqui o Espírito de sabedoria libera sabedoria, e é isso, ele faz como lhe apraz. Não é porque eu vou dar uma ordem para ele, não, irmãos. Quem sou eu? Quem somos nós? Não é nós que manipulamos ou que damos ordem. E tem tanta coisa, irmãos, que a gente tem visto, e é por isso que eu creio que nós estamos caminhando cada vez mais para o fim, irmãos. Por isso que a gente precisa ouvir aquele que está à porta batendo. Nós vimos agora, né? Nós vimos não, espero que os irmãos não tenham visto. A gente vê pelas notícias nas redes sociais, né? Deus usando pessoas lá no meio do carnaval, irmãos. Pessoas que estão entregues àquela festa da carne, mas ainda assim Deus está alertando de alguma forma. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que se ninguém falar, até as pedras clamarão. Irmãos, se nós que somos a igreja não anunciar o Evangelho, se a gente não falar sobre Cristo, se a gente não contar as boas novas do Evangelho, até as pedras clamarão. Quanto mais as mulas que estão lá no carnaval, vai usar mesmo, porque é um tempo onde ele está alertando o povo, eis que estou à porta e bato. Aquela mulher lá falou do Apocalipse, né, e tudo mais, que está chegando o Apocalipse, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se ela está certa ou não, pouco me importa, mas eu garanto para você, que os crentes que estavam pulando carnaval lá no meio, ficou tudo assim, meu Deus do céu, deixa eu ir embora de lisinha aqui que ainda dá tempo.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós não precisamos de teologia para pregar o evangelho, a teologia ela vem para ensinar. Aquele que converte, venha como estás, irmão, venha do jeito que você está, cheio de pecado, tudo estrupiado, tudo errado, não tem problema. É por isso que nós não podemos julgar os grandes evangelistas, irmãos, as pessoas que saem para pregar. Nós não podemos julgar uma menina como essa que é uma evangelista, que está ali, irmãos, ela sustenta uma pastora com o pouco que ela ganha. Ela sustenta uma pastora no campo missionário. Você sustenta pelo menos uma criança na África que com R$60 por mês você compra uma criança lá. Sabia disso? Então, irmãos, quem somos nós para fazer um julgamento? Então Deus está bradando, está usando essas mulas, porque a igreja está calada. Porque a igreja que tem os dons, a igreja recebeu o dom, recebeu aqui espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de revelação. Então nós temos esse poder, esse dínamos para fazer, mas nós não estamos fazendo. Aí sabe o que ele tem que fazer? Deixa eu usar essa mula que está no meio desse povo aí com o microfone na mão, para alertar os meus pequeninos que estão aí no meio desse bando, esse covil aí de lobos. Deixa eu tirar minhas ovelhas daí. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, eu já fiz muito trabalho missionário, de evangelismo, nas festas de carnavais. Na época do Let's Go, quando a gente tinha esse trabalho missionário, a gente ia para a porta das festas de carnaval, e a gente ficava lá na porta, irmãos. Quantas pessoas a gente impediu de entrar na festa? O cara ia lá todo empolgado, todo animado, pular carnaval, tá, não sei o quê. Chegava lá na porta, tinha um bando de moleque, orando, falando de Jesus, pondo placa, e a gente põe umas placas bem pauladas. Tinha uma, não lembro como falar, mas tipo assim, o carro funeral e não sei o quê, tá, cara, uns negócios assim, porrada, dínamos na cara dele. Rapaz, você só viu os crentes chorando, chegando de cantinho, estamos aqui a carteira de cigarro, nem fumava, comprou uma carteira de cigarro hoje só para poder fumar aí com esse povo, estamos um ingresso aqui, nós não vamos entrar mais não. Então Deus está batendo na porta. Mas infelizmente, irmãos, Jesus aqui não estava falando para um povo que estava no carnaval. Jesus envia essa carta à igreja. Não era um povo que estava lá no mundo pulando carnaval, mas era a própria igreja que estava ali dentro, reunido. Mas ele estava do lado de fora. Esqueceram ele do lado de fora, porque aprenderam que pela habilidade humana, pela capacidade, eles conseguiam fazer acontecer. Eles conseguiam fazer o mover acontecer só pela habilidade. Irmãos, melodicamente falando, eu falei com os meninos do louvor, se a gente tocasse até um Coldplay aqui, ia ter irmão que ia chorar. E eu não ia dar uma arrepiada, porque melodicamente o negócio é bonito, tem, né, eu não entendo de música, mas tem toda uma melodia, né, um negócio. Você fala assim, rapaz, que unção. Então, irmãos, a gente aprende a fazer e deixar Deus do lado de fora. Só que Ele está lá gritando lá de fora, deixa eu entrar, eu quero entrar e ceiar com vocês. Então, que todas as vezes, irmãos, que nós estivermos aqui, que Ele possa ser o principal convidado. Que Ele seja aquele que é exaltado. Que o nome dele seja engrandecido, e não de homens, irmãos, não de pessoas, não quem vai cantar, quem vai falar, quem vai pregar. Não me mande essa pergunta, irmãos, que eu vou ter que dar uma resposta ríspida no irmão. Quem vai pregar domingo que vem? O Espírito Santo que prega todos os domingos aqui na Fluir. Não, mas quem que vai ministrar o louvor? O Espírito Santo que ministra louvor todos os domingos aqui. Entende, irmãos? Porque essa não é a igreja de um homem, essa é a igreja do Senhor, onde Ele é o cabeça, nós somos apenas um corpo, membros que estamos aqui cooperando para aquilo que Ele quer fazer, e ai daquele que atrapalhar, irmãos, que nós vamos orar para que esse membro seja tirado, amém, irmãos? Porque é assim que nós devemos olhar com zelo, com cuidado daquilo que é do Senhor, e não é do homem. Amém? Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé. Nós vamos ceiar também. Domingo que vem a gente continua, irmãos. Tem muita coisa para a gente ainda aprofundar nessa palavra. Mas eu acredito que ainda vão ser necessários mais uns 2 finais de semana
para a gente concluir, né, o que nós queremos aqui nesse tema. E eu peço aos irmãos que vocês estejam, irmãos, participando, aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque muito antes do dínamos vir, irmãos, muito antes da gente ser cheio de poder, nós precisamos ser cheio do conhecimento de Deus, para que a gente não use desse poder para a nossa edificação pessoal, para que a gente não use desse poder, irmãos, para efeitos errados, mas que nós possamos usar desse dínamos, desse poder para glória, para a edificação da igreja do Senhor, amém? Os irmãos que forem servir a ceia, já pode vir aqui para o lado, já pode se colocarem ali, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a tua presença é doce, ela é real, não é só um arrepio, mas é uma consciência. Por mais que o arrepio venha, por mais que as lágrimas venham, mas nós temos a consciência da realidade, porque cremos mediante a fé num Deus poderoso. Nós cremos num Cristo que morreu por nós, que se entregou numa cruz, que deu a sua própria vida, algo que nenhum de nós éramos capazes de fazer, Ele fez por nós. Então que nessa manhã, quando nós participarmos aqui desse pão, desse cálice, um pão que representa o corpo de Cristo, moído, dilacerado, machucado, totalmente rendido, entregue naquela cruz, e que esse cálice, que representa o mais alto preço, não havia dinheiro no mundo que poderia comprar a nossa liberdade, não havia fortunas no mundo que poderia comprar as nossas vidas, mas somente o sangue de um justo, o sangue de um não pecador, somente esse preço poderia ser pago, e Ele derramou então o seu sangue ali naquela cruz, para que eu e você hoje pudéssemos estarmos aqui, sermos livres do pecado, livres da morte, livres da acusação, livres de um peso, um fardo, mas fomos chamados e comissionados para a boa obra, para a grande comissão, para a maior história que a humanidade já viu. Nós somos comissionados a pregar as boas novas, a pregar uma boa notícia, a contar para as pessoas que existe esperança sim, ainda que exista doença, ainda que exista guerras, ainda que exista conflitos, mas existe uma boa notícia: nós iremos reinar na eternidade com Cristo Jesus. Ainda existe uma boa notícia, que tudo que nós estamos construindo não é para essa vida, mas é para a vida vindoura. Então, Espírito Santo de Deus, traga consciência, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, traga essa sabedoria, esse conhecimento à nossa mente nessa manhã, à tua igreja, e que ao ceiarmos, ao cumprirmos esse sacramento, nós possamos ser cheios daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, pode servir. Quando os irmãos cantam uma canção, pega o seu cálice, pega aí o pão. Ainda não sei, espere para que a gente possa cear juntos. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue